do formulário. Por quê? O professor esqueceu de falar o seguinte. Ele esqueceu de falar para vocês, antes de tudo, ele esqueceu de falar que, por exemplo, quando você tem 2 elevado a x, né? Vamos supor aqui que, sei lá, 2 elevado a x. Quando x vale 0, você tem lá 2 elevado a 0, que é igual a 1. Quando você tem 2 elevado a 1, que é igual a 2. Quando você tem 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. E assim vai. Tá? Quando você tem aqui, então, do 2 para o 3, você tem lá x e 3 elevado a x. Aqui 0, 1, 2. Certo? Aqui é 3 elevado a 0, que é igual a 1. Aqui, 3 elevado a 1, que é, 3 elevado a 1, que é igual a 3. 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. E assim vai também. Então, observe uma coisa. De forma construtiva, todo número escrito em exponencial com base diferente de 0, né, positivo só para ficar mais fácil, ele justamente tem que passar por se eu construir os gráficos das funções, por exemplo, ele tem que passar por um ponto. Essas exponenciais têm que passar por um ponto. Alguém sabe qual tem que passar? Se eu construir um gráfico dessas funções? Todo mundo elevado a 0, exceto o próprio 0, vai dar 1. Então, no ponto 0 e 1, todos os gráficos das funções exponenciais, depois eu vou entrar com mais clareza, tá? Tem que passar justamente pelo ponto 0 e 1, tá? Ou seja, 0 para o x e 1 para o y, certo? Vamos pintar aqui de azulzinho essa aqui, 2x. Tá? Então, quando o x é 0, o y vale 1, e quando o x é 1, o y vale 2. Certo? Então, passa por esse ponto aqui. Então, a medida que... vou fazer só fazer uma gambiarrazinha aqui. Vou colocar o 2 um pouquinho mais para cima. Vou fazer uma esticadinha assim, tá? Então, ele passa nesse ponto aqui. Deixa eu só apagar esse 1 aqui, para vocês entenderem o que o professor quer falar. Tá? O que o professor quer dizer para vocês. Então, quando você constrói a função exponencial 2 elevado a x, ele passa por aqui. Agora, fazendo vermelhinho, a 3 elevado a x, tá? 3 elevado a x. Ele vai passar por aqui. Só que, quando o x vale 1, o y vai valer 3. Tá? Quando o x vale 1, o y vale 3. Então, ele passa por aqui e também passa por aqui. E conforme você vai construindo funções cuja base é maior que 3, maior que 4, ele vai mais se aproximando para o eixo vertical. Tá? Agora, eu não falei de um número irracional chamado E. Já viram falar do E? Esse númerozinho aqui que é 2,71828, um monte de casinha lá à direita. Esse número está entre 2 e 3, mais próximo do 3 do que o 2. Só que esse número aqui, nós chamamos de base E, o número de Euler. E esse número também passa por aqui. E tem um gráfico mais ou menos assim. Opa, errei, ele passa por entre o 2 e o 3. Só que essa base aqui é a base mais utilizada na ciência. Por quê, professor? Por quê? Porque modelagem de fenômenos contínuos, como taxa de juros contínua, ou seja, você pode calcular a taxa de juros para qualquer período da vida, você tem que usar esse número, que ele vai ajustar qualquer exponencial discreta,
né, período de tempo com uma condição inicial dada, tá? Esse Ezinho aí, ele é fundamental em fenômenos econômicos, principalmente aqueles que trabalham com análise intertemporal. O que é uma análise intertemporal? É quando você tem mais do que um período de análise da economia. Por exemplo, na teoria econômica existia um modelo de gerações sobrepostas. O que isso quer dizer? E tem outro teorema chamado ciclo de vida. São dois fenômenos macroeconômicos que analisam as questões de consumo e produção. Por exemplo, as gerações sobrepostas, aquelas que, por exemplo, a minha geração é sobreposta à geração de vocês. Por quê? Porque eu tenho 34 anos, vocês têm 20. Então, quando vocês nasceram, eu não morri. Então, vocês sobreporam a minha geração, certo? Vocês sobreporam a minha geração, vocês nasceram enquanto a minha geração ainda está viva. Então, é uma geração sobreposta. Foi posta posterior à minha, mas ela se complementa ou se ela tem uma continuidade sem excluir a minha geração. Entretanto, quando acontecem os fenômenos de gerações sobrepostas, tem que analisar o que acontece com o consumo e com a renda durante esses dois períodos. Devemos analisar esse Ezinho aí como uma função que descreve esse fenômeno. Entendeu? Então, para a base da ciência econômica, macroeconomia e fenômenos que são fenômenos do tipo modelos dinâmicos, nós precisamos saber como funciona esse E, principalmente em condição de análise de 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Por exemplo, o ciclo de vida, que é um outro fenômeno macroeconômico, funciona da seguinte maneira. Todo indivíduo tem um ciclo de vida, nasce, cresce e morre. Todo indivíduo é assim. É um ciclo da vida. Entretanto, em economia, né, criamos duas etapas do ciclo de vida do indivíduo. É quando ele trabalha um período, quando ele vai aposentar, vai viver a sua vida com dinheiro de aposentadoria. Então, no primeiro período, ele trabalha pra caramba e poupa dinheiro, né, no Brasil não é poupar dinheiro, tem o INSS. No segundo período, né, ele tem a despoupar, certo? Ele vai atingir o zero justamente quando ele está, né, no seu fim da vida. Tá? Então, quando vocês estudarem teoria do crescimento econômico ou tópicos especiais de macroeconomia, a teoria do ciclo de vida ele serve justamente para estudar esses fenômenos. Tá bom? Por isso que eu vou falar sobre esse número para vocês não se assustem. Mas vamos ver bastante essa aplicação do número, né, de Euler, 2,71828, principalmente no cálculo diferencial integral, mas em ciências econômicas elas são muito importantes. Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Pelo? Então, para finalizar essa parte básica, introdutória, eu tenho que falar de logaritmo. Logaritmo introdutório? O logaritmo ele tem uma função muito importante na economia também. Tá? Primeiro eu vou explicar a operacionalidade do logaritmo, depois eu explico uma função, tá, do logaritmo na economia. Bem, o logaritmo, em termos formais, nada mais é que você escrever um número, né, da seguinte forma. Você tem um log de b na base A, vai ser igual ao valor x. Ou seja, você tem que descobrir o valor, né, esse valor aqui ele vem do expoente, né, porque quando você faz aqui o ciclo, você tem a seguinte, né, configuração, a elevado a x igual a b. Então, você descobriu o valor do expoente, que vai ser o resultado do logaritmo de b na base a, você está logaritmando. Tá? Então, o logaritmo nada mais é que, né, em uma equação exponencial, descobrir o valor do expoente. Tá? Qual o valor do expoente? Na base A, cuja potência, o resultado, né, cuja potência é B.
Tá? Essa é a relação fundamental. O logaritmo nada mais é que a inversa da exponencial. Então, nesse caso, por exemplo, logaritmo, sei lá, vou pensar aqui, de 36 na base 6. Certo? Quem é o logaritmo de 36 na base 6? Alguém sabe? Alguém sabe o logaritmo de 36 na base 6? Isso. Por quê? Porque quando, assim, galera, a dificuldade que as pessoas têm no logaritmo é bem simples. Eles pensam que logaritmo é uma coisa difícil, porque eles se baseiam em um número que pensam que é a base, mas não, é o expoente. Tem que pensar no expoente. A base sempre é um número menorzinho que está lá embaixo. É o número que está associado com Gzinho. Então você tem que pensar no expoente que elevado a 6 dá 36. Tá? Então, esse número aqui é sempre expoente. Expoente de quem? Da base 6. 6 elevado a 36. Certo? Você, então, escreve 6 elevado a incógnita, que é igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. Então, 6 elevado a incógnita é 6 ao quadrado. A incógnita é 2. Tá bom? Tem que pensar que o resultado é o expoente. Tá? Por quê? Porque o logaritmo é um número fundamental na economia para comprimir diversos resultados. Tá? Diversos resultados. Vou explicar o exemplo prático para vocês agora, de uma forma bem informal, que vocês entendam o que o logaritmo é importante para fazer análise. Olha só que legal que é. Vamos pegar um exemplo prático da economia. Vamos lá. Salário. Tá? Salário. Independente de escolaridade, só quero analisar salários. Vamos supor que o indivíduo 1 ganha 100, o indivíduo 2 ganha 1.000, o indivíduo 3 ganha 10.000, o indivíduo 4 ganha 100.000, beleza? Você tem uma análise de quatro indivíduos e os salários deles têm essas características aqui. Qual é a diferença entre 1.000 e 100 de salário? É uma diferença muito grande? De 900. Pega 1.000, tira 100, o delta é 900. Certo? Olha só. A diferença entre 10.000 e 1.000 é 9.900, é isso? E aqui é 99.000. É isso, né? Então, você observa que cada incremento de observação, a diferença é muito gritante. Existe uma discrepância muito alta. Então, se eu tirar uma média desses salários, vai dar o quê? 1 milhão. Deixa eu fazer uma conta aqui para vocês entenderem a coisa. Vai dar 1 milhão, não, vai dar 111.100, certo? 111.100 dividido por 4, a média dos salários desses indivíduos é 27.775, certo? Então, vamos supor que tem uma linha de tendência. Aí um está no 100, aqui, né? Um está no 100, bem longe, né? Está aqui embaixo. O outro está no 1.000, aqui mais embaixo. O outro está no 10.000. E o outro está aqui em cima no 100.000. As distâncias das observações, a média, são iguais ou são desiguais? Desigual. Desigual. O que isso influencia na análise econômica? O que isso influencia na análise econômica? Esse é um exemplo praticíssimo em economia. Quando você tem variabilidade desigual,
você não consegue criar um modelo que vai estimar um bom parâmetro, tá, para os salários. Por exemplo, essa média aqui, ela não te dá um bom parâmetro dos salários dos indivíduos. Por quê? Porque a variância, né, vocês vão ver em estatística, é desigual. Quando a variância é desigual, em economia nós temos problema de heterocedacidade, ou variância desigual das informações. Quando eu tenho esses problemas, os estimadores, né, depois vocês vão aprender a fazer isso nos métodos quantitativos, esses estimadores não são bons. Não são bons. Você não consegue estimar um modelo econômico capaz de, né, falar o que está acontecendo com os salários. O que você pode fazer, nesse caso, para criar um estimador adequado dos salários? Simples. Aplica logaritmo nessas informações. Vou aplicar, então, aqui, por exemplo, o logaritmo na base 10 do 100. O logaritmo na base 10 do 1000. O logaritmo na base 10 do 10.000. E o logaritmo na base 10 do 100.000. Certo? O log 10, o log 100 na base 10 é quanto? Que número que eleva 10 dá 100? Que número? 2. Isso. Que número que eleva 10 dá 1000? 3. Observe-se que aqui dá 4 e aqui dá 5, certo? O que acontece? O que acontece nesse caso aqui, ó? Acontece nesse caso. De 2 para 3 é 1, de 3 para 4 é 1, né? De 4 para 5 é 1. Se eu tirar a média desses logaritmos aqui, ó, 2 com 5, ó, 2 com 5 dá 7, 3 com 4 dá 7, 7, 7, 14, 14 dividido por 4 dá 3,5. Então, olha só, vou fazer uma reta de tendência aqui, ó. O 2 está aqui, o 3 está aqui, o 4 está aqui e o 5 está aqui. As distâncias são iguais, ó. São, quer dizer, são iguais, não, são simétricas. Aqui eu consigo criar um estimador porque... Perfeito, Matheus. Perfeito. Quando você tem 10, 1000, 100, assim vai. Então, você tem que ter um estimador muito mais adequado. Os logaritmos da economia servem para você amenizar esse problema de ter variância nos dados. Isso vocês vão analisar depois de métodos quantitativos, tá? Esse é o exemplo mais comum em economia. Você pegar informações, essas informações estão discrepantes. O logaritmo serve para você transformar essas informações em outras informações que não vão alterar a natureza dos dados, mas que vai te trazer estimadores melhores. Tá? Isso é prática. Vocês vão fazer na prática no terceiro ano com econometria. Por isso que funciona. Você transformar essas informações que nada altera a categoria, mas altera a variabilidade, né? Altera a variabilidade e, alterando essa variabilidade, ameniza o problema da variância desigual. Tá? Vocês entenderam o que eu disse, em termos práticos? Em termos práticos, vocês entenderam? Quem não entendeu a parte prática da coisa? Galera, tudo bem? Essa ideia aqui tem que ficar claro, porque isso é muito utilizado, né, para nós economistas. Tá? Tranquilo. Tem que prestar atenção nisso. Se tiver muita discrepância de informações, por exemplo, salário, sempre mais prático é o salário. Quando você tem muita discrepância de salário, você não consegue fazer um modelo tão adequado para medir os determinantes do salário, por exemplo. Tem que observar isso de maneira que, quando você comprime as informações do logaritmo, você tira esse efeito de variação desigual. Tá bom? Essa é a ideia. Bem, então vamos voltar para a matemática da coisa. Então, falando em logaritmo, vamos falar em logaritmo, só mais um exemplo, né? Então, por exemplo, você tem o log de, sei lá, né, base 9 e suponha que
eu pensar no número. 243. Certo? Que número que eu elevo, né? Aqui o 9, tem que colocar um x aqui, né? Dá 243. 3. 3. Será que é 3? Então, 9 elevado a x é igual a 9 ao cubo. Vamos ver. 9 vezes 9 vezes 9. Não sei se minha conta está certa. Daqui é 81 vezes 9 vezes 46. Perfeito. Tá bom? Então, x igual a 3. Agora, eu tenho que falar de C, que é a condição de existência. Quais são as condições de existência do logaritmo? São duas. Se você tem um log de B na base A, tem duas coisas que têm que ser obedecidas. Tá? Você não tem log, por exemplo, o A é igual a 2, de menos 5. Tá? Não existe. Tá? Então, o B tem que ser maior que 0. Tá? Então, o B tem que ser positivo. Tá bom? Tá? Então, presta atenção nisso aqui. Ó. Também. O log, né, de um número qualquer, lá, 10 na base 0. Na base 0. Também não existe. A base não pode ser 0. Também, o log, tá, de 10 na base 1, também não tem. Então, o A tem que ser maior que 0 e o A tem que ser diferente de 1. Ah, então tá. Se é maior que 0, então log, né, log de, sei lá, 10 na base menos 1 também não existe. Certo? Então, essas condições aqui, elas são condições existenciais para um logaritmo. Desafio para... Último desafio dessa parte. Quais são as consequências da condição de existência? São 3. Eu acho que tem nas minhas notas de aula. Quais são? Vou falar uma aqui para vocês. Uma consequência é essa. Ó. Quanto dá o log de 1 na base A? Quanto dá o log de 1 na base A? Alguém sabe? 3 consequências da definição. Quanto dá o log de 1? 0. 0. Pois, quando você faz assim, ó, A elevado a 0 é igual a 1. Tá? Quando você faz a transformação por A inversa, para exponencial, A elevado a 0 é igual a 1. Daí tem mais duas consequências, tá? Passa as duas consequências lá para mim e explica por quê. Isso aqui é o desafio de hoje. Consequência de definição. Então, vou anotar aqui na próxima página. Dada, né? C, né? Condição de existência. Log de que mesmo? De B na base A. Tá o quê? A tem que ser igual não, maior que 0. E A diferente de 1. E B maior que 0. Defina as 3 consequências imediatas da definição. Tá? São 3 consequências bem fáceis. Então, tem lá nas notas de aula. Acho que tem sim. Acho que eu deixei lá, não lembro. Esse deu o desafio? O desafio de hoje. Galera, eu estou recebendo alguns e-mails, o pessoal está fazendo assim, com bastante... Assim, tá ficando bonito. Façam, me entregam, que eu vou fazer os arredondamentos. E é bom que vocês façam para vocês terem a perspectiva do estudo, tá? A perspectiva do estudo, que eu sei que essa aula assim, para alguns é legal, para outros não é, mas pelo menos os desafios são interessantes para você dar um upgradezinho, tá? Eu só quero que vocês
se divirtam. Bom, bem, vamos adiantar um pouquinho mais sobre logaritmo para finalizar, porque eu quero falar de, se eu falei das consequências, eu tenho que fazer um exemplo que está lá no plano, nas notas de aula. Exemplo bacana, tá? Deixa eu ver se eu tá nas notas de aula aqui. É que assim, eu lembro de cabeça, mas eu não lembro a... tem bastante exercício de logaritmo, né, nas notas de aula. Cadê? Tá aqui, ó. Beleza. É assim, para quais valores de x existe log de 3? Está lá nas notas de aula, tá? Log de 3, né, log de x menos 5, desculpa, na base 3. Certo? Então, é assim, sempre você escreve assim, ó, log de b na base a. Você tem que saber que o a é maior que 0, e a é diferente de 1, e o b é maior que 0. Então, esse camarada aqui tem que ser maior que 0. Certo? Porque esse camarada aqui é o papel do b, e esse camarada aqui é o papel do a. O 3 é maior que a, então ok. Tá? Agora, você tem que saber que esse aqui, ó, tem que ser maior que 0. Então, x menos 5 tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior... Opa, errei. Maior que menos 5. Então, aqui só vale x igual a 6, né? Então, você tem lá os conjuntos de solução. Né? X, né? X, né? Pertence aos reais, tal que x maior que 5. Tal que 5, 0, não vale, né? Então, não satisfaz a condição de existência. Mas 5,01, 5,0001 e assim vai. Tá? Então, esse aqui é um bom exercício para você entender qual é o conjunto de solução que satisfaz a definição aqui, B maior que 0. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Beleza. Então, da mesma forma, só para finalizar a parte de logaritmos, para a gente entrar em equações logarítmicas, da mesma forma que tem o E, nós temos também o logaritmo natural, que é conhecido por ln. Toda vez que, assim, em ciências, em matemática, ciências, economia, nós, em vez de utilizarmos a base 10, nós usamos ln. Tá? O ln nada mais é, tá? Nada mais é o logaritmo natural, né, o log de um número b qualquer na base e. Tá? Então, o ln de alguma coisa, ln de b, por exemplo, nesse caso, ln de b, tá? Aqui nesse caso, aqui, vou tirar esse igual aqui, tá? O ln do b é o log de b na base e. Tá? Então, o ln de qualquer número, b, c, d, esse camarada aqui é outra coisa importantíssima. Por quê? Quando vocês lá no terceiro ano, for estudar econometria, tá? Que é o método quantitativo da economia, que vocês vão utilizar dados reais para modelar fenômenos econômicos, a transformação que melhor se adequa os dados para um modelo do tipo linear, né, linear do primeiro grau, é uma transformação logarítmica dos dados. Mas qual logaritmo? Com a base E, ou seja, uma ln. Você vai aplicar ln nas informações e você vai obter um logaritmo dessas informações. Tá? E aí você, com essa base natural, você consegue
com essa transformação, modelos que amenizam o caráter da variância desigual, tá? É essa a sacada. Então, por que eu estou falando isso agora, para vocês lembrarem que o LN, olha só, quer ver? O LN é uma coisa muito boa para comprimir os dados. Vamos pensar, então, em 88. A diferença do 80 e do 8 são 72 informações. 72 unidades, desculpa. Delta é 72. Agora, quando eu aplico o LN de 80... Ah, outra coisa, compre uma calculadora científica. Vai ajudar bastante. O LN de 80 e o LN do 8, deixa eu pegar minha calculadora científica. Clique em calculadora científica, clique em LN 80 e dá Enter. Tá? Ixi, eu tenho que montar. Então, clica no LN 80 e dá Enter. Esse aqui é 4,38, né, 382. O LN do 8 é 2,079. Ou seja, o delta caiu de 72 para 2. Então, a compressão dessas informações, né, aconteceu de forma bem abrupta aqui. Então, a diferença de 80 para 8, que é igual a 72, caiu de 2 quando se aplica o LN. Tá? E o LN, como uma base natural, onde os fenômenos científicos utilizam dessa base no número de Euler para modelar fenômenos contínuos, nas ciências econômicas como a taxa de juros contínua, a taxa de desconto, os modelos intergeracionais, o LN funciona justamente para comprimir esse modelo de forma mais adequada possível. Tá bom? Tudo bem quanto à teoria do LN? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Então tá. Então vamos para a penúltima parte, que aí eu falo só das propriedades, e depois eu falo das equações, e finalizamos os logaritmos. Então, propriedades. Nossa, eu nem lembro as propriedades dos logaritmos. Eu esqueci de estudar essa parte. Então, por exemplo, você tem lá. Vou usar o LN porque a gente está aprendendo ciências, tá? Então, LN de dois números, A vezes B, certo? LN de A vezes B. Quando você tem dois números multiplicando com um logaritmo de mesma base, aqui é logaritmo natural, nesse caso, você, então, pode escrever da seguinte maneira. Então, a gente está multiplicando o ln de A, você pode escrever o ln de A mais o ln de B. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom? Entenderam essa passagem? Certo. Então, por exemplo, ó, funciona assim, ó. Por exemplo, você tem o ln de 70, certo? Então, o ln de 70, que é igual ao ln de 35 vezes 2. Você pode separar o ln de 35 com o ln de 2, certo? Isso funciona muito bem para os logs, né? Funciona muito bem para os logs. Por exemplo, sei lá, log, né? Log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10 é log de 10 vezes 10 na base 10. Certo? Você sabe que log de 100 na base 10 é 2, porque 10 quadrado é 100. Mas, se eu usar as propriedades aqui, ó, log de 10 na base 10 mais log de 10 na base 10. Esse camarada aqui é 1, esse camarada aqui é 1. 1 mais 1, 2. Beleza? Essa é a primeira propriedade. A segunda, né, vai alterar a operação de vezes para dividir. Então, ln de A sobre B é ln de A menos ln de B. Então, por exemplo, você tem lá ln de, sei lá, 34 dividido por 3.
34 dividido por 3 não dá um número inteiro, tá? Porque 33 mais 4 é 7, não é divisível por 3. Mas pode escrever assim, ln de 34 menos ln de 3. Certo? Tudo bem? É a mesma coisa, ó. Mesma coisa que você tem lá, log. Vamos pensar aqui rapidinho. Sei lá, de 16. Não, 16 não, 4. 4 na base 2. O 4 nada mais é que 16 dividido por 4. Certo? Aí eu faço, né, propriedade de logaritmos. Log de 16 na base 2 menos log de 4 na base 2. Ó, log de 16 na base 2 é 2 elevado a alguma coisa que é 16, que aqui dá 4. Certo? Que aqui, ó, 2 elevado a x igual a 16, vai ser 4. Aqui, mesma coisa. 2 elevado a quem dá 4? É 2. Certo? Por quê? 2 elevado a y igual a 4. Y igual a 2. 4 menos 2, 2. 2 elevado aqui, já vimos aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é 4. Beleza? É a famosa regra do tombo. Regra do tombo. O que é a regra do tombo? A regra do tombo vai funcionar muito bem para essas situações. Então, você tem ln, né, de a elevado a n, por exemplo. Tomba o n multiplicando n de a. Tá? Por exemplo, então, você tem lá ln de 100. Mas, professor, o ln de 100 não tem alguma coisa elevada que tem? Ó, fica 1 ln de 100. Ah, mas posso escrever o ln de 100 como 10 ao quadrado. E fica tombo 2, fica ln de 10. Tá? Tudo bem? Aí, também aqui, você pode usar um exemplo do log com base definida. Vamos pensar aqui. Sei lá. Log de 9 ao quadrado na base 3. Tombo 2, fica 2 vezes log de 9 na base 3. Mais log de 9 na base 3 é 3 vezes alguma coisa. 3 elevado a alguma coisa igual a 9. Esse alguma coisa aqui é 2, porque 3x é igual a 3 ao quadrado, x igual a 2. Então aqui é 2, e aqui o resultado é 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Sussa? Tranquilo? Então tá. Beleza. Vamos para... deixa eu ver se compensa ou não. Ver se compensa ou não. Equações logarítmicas. Perfeito. Vamos fazer equações logarítmicas. Só vou resolver uma equação logarítmica só para você entender como funciona. Tá? Equação logarítmica é quando você tem uma incógnita na base? Não. Quando você tem uma incógnita no logaritmo. Tá? Pô, logaritmo ou logaritmo? Agora, nossa, aula 10 horas da noite confunde, velho. Peraí. Só um pouquinho. Confundi. Não esquenta a cabeça, não. Logaritmo está certo. Ó, só fazer a revisão. Esqueci de fazer a revisão. Ó, o professor também está com 11ª aula da noite não, do dia, né? Presta atenção no que o professor esqueceu. Quando você tem um log de b na base a igual a x, esse camarada chama logaritmando. Esse camarada é a base, sempre. E esse aqui é o logaritmo. Perfeito. Então, a incógnita não é um logaritmo, está logaritmando. Porque o logaritmo é a coisa que você já encontra quando você faz a conversão, né? Então, a incógnita sempre está, equações logarítmicas, a incógnita sempre está no logaritmando. Então, vamos para as equações logarítmicas. Então, por exemplo, geralmente, a incógnita, e geralmente, tá? Às vezes pode estar no logaritmo sim, está no logaritmando. Logaritmando
é a resposta, né? A potência quando você faz o inverso, né? Na base. Olha só. Para finalizar essa aula de hoje e a gente entrar na lista, para discutir um pouquinho. Eu vou pegar um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo bobinho. Beleza. Sei lá. Vamos pensar assim, ó, log de 3. Log de 3 não. Log de x menos 1 na base de 3 é igual a 2. Beleza. E o que você tem que pensar? Você tem que pensar no seguinte. Primeiro você tem que entender quem é A e quem é B, tá? Log de B na base A, certo? O A tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. O A é maior que 0? Beleza. O A é diferente de 1? Beleza. Então, nesse caso, você pode prosseguir. Aí você olha para o B. O B tem que ser o quê? Maior que 0. Certo? O B tem que ser maior que 0. Dá para definir por enquanto se o B é maior que 0? Dá para definir se o B é maior que 0? Por quê? Eu preciso descobrir o valor ou um conjunto de valores que o x vai obedecer a essa situação. Certo? Tem que descobrir o valor, né, o conjunto de valores do x que condiciona a igualdade. Certo? Não, desculpa. Dá para fazer uma continha assim. X menos 1 maior que 0. Dá assim. Eu falei bobeira. Depois dessa resolução que você vai confrontar com uma equação logarítmica. Tá? Então, voltando. Você tem que confrontar o b maior que 0 sim, no x menos 1. Então, o valor do x tem que satisfazer x maior que 1. Tá? Então, bobeirinha que o professor falou. Tem como você comparar isso depois com o resultado que você vai obter da equação logarítmica. Entenderam onde o professor errou? Entenderam onde o professor teve uma falha? Sim. Porque só novamente, o A maior que 0 e o A diferente de 1, ok. Agora, quando o B é maior que 0, se o B é maior que 0, você vai chamar o x menos 1 maior que 0. Então, você tem que saber que o x tem que ser maior que 1. Se o x for menor que 1, essa equação logarítmica não tem solução. Tá? Caso contrário, ela tem solução. Agora você vai encontrar o valor do x, que é resultado dessa equação, e se ele for menor que 1, não admite solução. Agora, se for maior que 1, admite. Ou seja, para você resolver esse exercício, você tem que pensar no seguinte: esse é a base, esse é expoente e esse é resultado. Tá? Esse é a base, esse é expoente e esse é resultado. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a x menos 1. Entenderam? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Tá? Você tem que pensar como operação inversa. Às vezes você resolve dessa forma uma equação logarítmica. 3 ao quadrado é 9. X menos 1. Para o outro lado. 10 é igual a x. Opa, o x é maior que 1. Né? Porque o x é igual a 10. Perfeito. Então, existe solução. X igual a 10. Pois x é maior que 1. Tranquilo? Alguma dúvida? Fala, Matheus. Tranquilo. Mas o Matheus não tá bom. Ah, então feito. Galera, ó, em termos de conteúdo básico, tá? Cumpri meu papel, paguei minhas contas. Vamos conversar, vou gravar a gravação agora, e vamos conversar sobre a lista. Por quê? Eu vou mostrar, eu vou dar um feedback, eu vou dar uma demonstração, né? Tinha um professor que falava demonstrativo, eu achava bonito.